Olá, gente, bom dia. Agora eu acho que agora a gente vai, né? Tem alguns probleminhas aqui com a tecnologia, mas vou iniciando aí o papo, tá bom? Então, vendo quem vai dando uns minutinhos pra gente ir se chegando e conversando. A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre esse momento tão inusitado das nossas vidas, né? Sobre essa pandemia. Algo que a gente não estava esperando muito, eu acho. Não sei se alguém, na melhor das hipóteses, algum dia imaginou a gente viver uma situação dessa, não é verdade? E aí também, como será tudo isso, como é que isso tudo está chegando para as nossas crianças, para as os nossos filhos, né, os nossos alunos que têm autismo. Isso é algo muito, acho que muito complexo para eles, não é verdade? Tá. Eu não sei como é que está aí no Japão, acho que vocês têm um controle melhor. Aqui no Brasil a gente já está vivendo situações bem delicadas, de fato, né? Bem caóticas. De alguns estados aqui já estão chegando numa situação dos hospitais não terem mais vagas, enfim. Então, ah, chegou no Brasil de uma maneira bem intensa. E a gente vai ter que conviver com isso. As escolas estão fechadas, como vocês devem estar acompanhando. Aí eu não sei se aí estão, se a escola está fechada ou não, né? Mas aqui as escolas estão fechadas. Eu tô sim, Lene. Tô no Brasil, Salvador, Bahia. E aqui as escolas estão fechadas já há quase 2 meses. O último dia de aula foi mais ou menos no dia 17 de março, né? Então a gente já está indo para 2 meses sem aulas. E tá bem difícil para as crianças, né? Então, é, não é uma situação fácil, não. Muitas empresas e muitas coisas aqui fechadas também. E você fala de onde, Lene? De que lugar você está aí no Japão? Ah, certo, entendi. Até maio. Já tá pertinho. Né? Ainda tenho um sonho de conhecer o Japão. Bom, gente, a nossa ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre essa situação da pandemia e como é que o autismo. Ah, Toyota. Certo, entendi. Fecharam novamente, foi, Elzinha? Como é que tá a situação aí do coronavírus? Como é que vocês estão? Boa noite, Jorrei. Olha, gente, se eu falar o nome errado, vocês depois me consertam, me perdoem, viu? Porque eu ainda estou me adaptando. Então, a dificuldade nossa aqui é com todo o sistema de saúde, que no Brasil não é dos melhores, não é dos melhores o que eu digo, o acesso, né? Tem até uma boa ideia do Serviço Único de Saúde, mas o acesso não é tão a disponibilidade para todos não é tão fácil. Então, quem tiver aí no canal do Portal Mia, cheguem na nossa live para a gente conversar um pouquinho sobre a pandemia e o autismo. Não sei se quantos de vocês têm algum contato com pessoas que têm o autismo e seria bom a gente fazer esse bate-papo tentando pensar nesse grupo de pessoas no meio de tudo isso. Ela mora em Hiroshima, está em isolamento social. É, é um momento muito delicado,
muito delicado. Mudou nossas vidas demais de uma hora para outra. Né? Oi, meu Deus, tomara que esse ano termine logo. Tomara que. Ai, oi, Ricardo. Vai voltar para o Japão agora em junho? Me leva junto. Né? A gente fica pedindo logo que esse ano acabe diante de tanta tristeza que está acontecendo. Mas eu creio que, de repente, daqui a uns 3 meses, a gente consiga retomar pelo menos as atividades. Mas tem que ter cuidado, porque de fato é um tal. Né? Enfim. Deixa eu entrando no assunto enquanto vocês venham aqui, vamos bater esse papo, conversar sobre isso, né? Falar desse assunto diferente que é o autismo. Primeira coisa é, não sei até que ponto vocês que estão assistindo aí agora têm contato com o autismo. E o que é o autismo? O autismo é um transtorno neurológico. Desculpa, a conexão caiu aqui um pouquinho, mas acho que já voltou. Valeu, Júnior. Muito obrigada por estar aqui comigo, viu? Nós estamos falando de toda a relação de comunicação que a gente estabelece com o outro, desde a fala, se ela existe, a linguagem corporal, a linguagem expressiva facial, né? A linguagem gestual, aquela linguagem que a gente fala, que a gente costuma dizer assim, só no olhar eu consigo entender o outro, né? Então essa é uma nova forma de linguagem. A minha expectativa ou a minha percepção do outro, dependendo de que contexto ele esteja. Por exemplo, você está numa fila de banco e tem alguém que está lá, né, balançando o corpo todo e você percebe que está muito nervoso, mas não foi dito nada. Você só olhou para a pessoa e percebeu aquele comportamento dele, né? Isso então já lhe diz, você faz uma inferência, uma conclusão de que aquela pessoa está nervosa, de que aquela pessoa está chateada. Por quê? Porque o corpo dela está lhe dando uma mensagem. Isso é o que a gente chama de pistas sociais, né? Quando uma pessoa está triste ou uma pessoa tem preocupada, que normalmente, né, enruga a testa, faz uma expressão, então você olha para a pessoa e você percebe que ela está preocupada. Tudo isso é uma forma de comunicação. E estas comunicações, elas muitas vezes vêm com prejuízo para as nossas crianças, para as nossas pessoas dentro do espectro autista. Um outro impacto que vai acontecer e que faz parte da comunicação, que é a imitação. Todo o processo de aprendizagem humana passa também pela imitação. Nós temos o que chamamos de neurônios espelho, que eu aprendo, eu repito uma ação a partir do comportamento de outra pessoa. Olá, galera do Portal Mia, boa noite. Vamos juntos aqui. Estamos conversando sobre pandemia, autismo em tempos de pandemia. Então, esse processo de imitação ele é muito importante. Coisas simples do tipo, você está num restaurante e tem aquela prataria toda e você não conhece ou não sabe lidar com tudo aquilo. O que é que você faz? Você dá aquela olhadinha para ver como é que a outra pessoa faz, você vai lá e faz também. Né? Se tem um determinado equipamento que você nunca utilizou e tem pessoas ali que sabem utilizar, você dá uma olhadinha, percebe como é que a pessoa usa, você vai lá e usa. O processo de imitação ele é essencial para a aprendizagem. Na sala de aula, todo o processo de escrita, né, inclusive de leitura, a própria fala da criança é um processo de imitação. Se você tem algum déficit na imitação, você vai ter uma dificuldade na comunicação social. Outro item que faz parte da comunicação, eu entender a linguagem, além da linguagem literal. Por exemplo, as gírias, as ironias, as metáforas. Então, quando alguém diz assim, poxa, hoje teve uma briga tão grande que eu acho que vai chover canivete. Você consegue compreender o que é que a pessoa está dizendo, a coisa vai pegar, a coisa vai ficar feia.
Mas você falar isso, por exemplo, para uma pessoa dentro do espectro autista, é muito difícil. Ele não consegue, às vezes, entender esse tipo de linguagem. E isso, óbvio, vai variar de pessoa para pessoa, né? Por quê? Porque o autismo é um espectro, é uma variação. Então, nós temos pessoas com autismo leve, autismo moderado ou autismo grave. Então, esses itens da comunicação, essa minha percepção de entender outro, a possibilidade de imitação, né, entender a linguagem facial, né, entender a linguagem corporal, compreender as pistas sociais, tudo isso faz parte dessa comunicação social. E muitas vezes vai terminar impactando no comportamento. Porque eu tenho. Ele termina assim, tendo algumas vezes os comportamentos que a gente chama disfuncionais. O que é um comportamento disfuncional? É aquele comportamento que termina me gerando prejuízo. Prejuízo para mim ou prejuízo para a minha relação. Por exemplo, eu posso ter ficado tão nervoso diante de uma situação que eu não sei lidar, que eu não sei como me comportar naquele ambiente, que eu posso começar a me agredir. Então, esse comportamento de autoagressão é um comportamento disfuncional. Então, isso precisa ser corrigido, né? Eu posso ter dificuldades para me manter na sala de aula, porque a sala de aula está barulhenta demais, né? Está com a quantidade de sons e de ruídos e choros das outras crianças, que para mim é muito difícil, e então eu vou correr da sala. Eu não vou conseguir ficar nesse espaço, eu vou ter um comportamento de fuga, de esquiva. E isso para mim vai trazer um prejuízo, porque eu vou terminar não aprendendo. Eu tenho dificuldades com algumas questões sensoriais e não consigo me manter em uma fila, né? Então, não consigo manter ninguém atrás de mim ou ninguém na minha frente. Então, quando essa pessoa está na minha frente, eu tenho a sensação de que ela vai cair sobre mim, eu termino empurrando essa pessoa. Aí dizem que eu termino tendo um comportamento de agressividade. E estes comportamentos, eles terminam sendo comportamentos disfuncionais. Outra característica são os interesses. As pessoas com autismo, elas normalmente têm um interesse, alguma coisa que elas gostam muito, e aí, ó, fica repetidamente fazendo ou falando ou pensando somente aquilo. E isso também traz prejuízos, porque eu preciso, para melhorar minha capacidade intelectiva, inclusive, eu preciso ampliar o meu repertório de conhecimentos. Eu não posso, eu gosto de desenhar, então eu falo de desenho de manhã, de tarde, de noite. Ótimo gostar de desenhar, mas você precisa também gostar de ler, você precisa também conhecer outros assuntos, você precisa conhecer um pouco de geografia, você precisa conhecer um pouco de história, você precisa ampliar. O que normalmente a gente faz? Vai, a partir daquele interesse, ofertar a essa criança, a esse jovem, outros assuntos de forma que aumente o repertório dele, porque senão, pela escolha dele, ele fica só naquilo que é do interesse dele. Então é por isso que muitas vezes a gente ouve dizer que o autista ele tem interesses restritos e repetitivos. Quando nós falamos dos comportamentos repetitivos, as pessoas se prendem muito nas estereotipias, né? Como se fosse somente as estereotipias motoras. As estereotipias motoras é um modelo, é uma forma, é um tipo de padrão. Mas existem também essas estereotipias tanto na fala, né, quanto no pensamento. Então, a gente precisa trabalhar isso também. Essa dificuldade que a pessoa dentro do autismo tem em lidar com a comunicação social, e muitas vezes com a relação de iniciar uma relação, porque a comunicação, eu estou falando da parte da linguagem, mas eu estou falando também dessa minha parte de socialização, né? E quando eu falo
dessa interação social, eu tenho prejuízos. E esses prejuízos na interação social muitas vezes começam também porque eu não sei iniciar uma comunicação. Eu não sei iniciar um diálogo. E se eu inicio, muitas vezes eu não sei manter esse diálogo. Né? Isso é algo muito difícil para a pessoa dentro do espectro. Então, iniciar alguma coisa para a pessoa dentro do espectro é difícil. Ter esta iniciativa. Paralelo a isso, vem o planejamento. Planejar. Porque você iniciar, você começar uma atividade, você começar algo novo, significa eu saber como eu começo, como eu desenvolvo, se acontecer alguma dificuldade no meio disso, qual é a solução que eu vou dar. Né? Se eu pensei o plano A não deu certo, então vamos tentar o plano B. Né? Se aquele empreendimento não deu certo, eu vou desistir dele e vou começar um outro. E eu vou ter que trabalhar muitas coisas dentro de mim para recomeçar. Então, o planejamento, a tomada de decisão são atitudes muito difíceis para toda e qualquer pessoa. Mas para a pessoa dentro do espectro que já tem um prejuízo nisso, fica mais difícil ainda. Se eu não tenho, eu tenho dificuldade, eu tenho um déficit no meu planejamento, significa que eu vou terminar tendo prejuízo também em algo chamado temporalidade. O que é a temporalidade? É a minha capacidade de lidar com as atividades que eu preciso fazer conforme o tempo. Então, o que é que eu vou fazer de manhã? O que é que eu vou fazer de tarde? O que é que eu vou fazer de noite? Por exemplo, essa nossa live. Né? A live, ela está marcada para 7h30 da manhã daqui do Brasil. Para vocês, 19h30. Na verdade, eu tive que me organizar aqui para dizer, bom, às 7h30 eu tenho que estar lá conversando com eles. O que eu precisei fazer antes? Que horas eu precisei acordar? Que horas eu precisei tomar café? Que horas eu precisei tomar banho? O que eu precisava? Que apontamento eu precisava ter aqui? O que é que eu ia falar? Aí, de repente, deu problema no meu computador. Eu tive que dar uma solução rapidamente. Né? Porque, bom, não deu aqui, o que é que eu vou fazer? Então, vamos lá, dar uma solução a isso aqui. Isso tudo tem a ver com o meu poder de decisão, as minhas tomadas de decisão e com o meu manejo de tempo, com lidar com o tempo e com a iniciativa, que são capacidades nossas do ser humano para lidar com as nossas intempéries, com as nossas dificuldades que surgem. O que acontece? Que, tendo dificuldade com estas habilidades, a pessoa com autismo, ela tende a evitar o novo. Oi, Paulinho, que bom que você está aqui. Obrigada, meu bem. Né? Então, a evitar o novo, ela tende a se prender ao que a gente chama de rotina. Então, foi estabelecido para ela o que é que ela vai fazer de manhã, o que é que ela vai fazer de tarde, o que ela vai fazer de noite. Como eles são muito bons de memória, então ele ali já memoriza e já sabe exatamente o que vai acontecer. Bom, quando alguma coisa vai precisar sair daquela rotina, é preciso avisar a essa pessoa. É preciso falar para ela, né, que haverá uma mudança. É o que nós chamamos de previsibilidade. Então, toda vez que nós vamos trabalhar com uma criança dentro do espectro e que vai haver alguma coisa de diferente da rotina dela, a orientação que nós recebemos é: avisem com antecedência. Por exemplo, todos os dias essa criança vai para a aula às 7h30 da manhã. Aí ela passa pela rua A, depois pela rua B, chega no portão, tem uma determinada pessoa esperando e ela vai para a sala de aula dela, onde está a professora que ela conhece e os coleguinhas que ela conhece. De repente, a escola vai fazer uma atividade externa e, vamos supor, vai levar essas crianças para o jardim zoológico. Essa mudança, que para as outras crianças já deveria ser avisado, mas as outras crianças, elas conseguem elaborar mais rapidamente. Para a criança dentro do espectro, é muito difícil. Então, o que é necessário? Que muito antes do evento, muito antes da mudança, do dia que haverá o passeio para o jardim zoológico, essa criança seja comunicada, seja avisada. Para evitar que no dia do passeio, ela pense assim: meu Deus, para onde é que eu vou?
Não, esse horário eu chego e eu fico na escola. Eu fico aqui até 11 horas da manhã e minha mãe e meu pai vêm me buscar, né? E agora estão tentando me levar para algum lugar que eu não sei onde é e não sei o que vou fazer. Eu não vou, não. E aí é o que a gente chama do menino criar uma birra, né? E para aí vai ser bem difícil. Então a gente avisa com muito tempo de antecedência. Vai avisando ao longo do tempo, fulaninho, olhe, no dia tal você tem um passeio para o Jardim Zoológico, aí uma semana antes. Fulaninho, semana que vem nós temos um passeio para o zoológico, né? 2 dias antes. Fulaninho, daqui a 2 dias nós vamos para o zoológico, na véspera e no dia. Porque aí você vai preparando, é como se ela fosse elaborando, ela precisa de um tempo maior para elaborar a mudança. Aí chegamos no nosso tempo, no nosso tema. Se esta pandemia que nos pegou a todos de surpresa e não deu tempo de nem nós elaborarmos estas mudanças todas, como nós vamos fazer isso com as nossas crianças? Como é que nós vamos trabalhar esse item previsibilidade? Se não deu tempo, não deu tempo. Ela estava na escola e de repente a rotina dela toda mudou. Algumas crianças são, principalmente, não sei aí no Japão ainda, mas aqui, as crianças dentro do espectro, muitas delas têm várias intervenções. Por quê? Porque a intervenção para a melhora desse quadro todo que eu defini anteriormente da pessoa com autismo, ela é uma intervenção multidisciplinar. Então, é necessário trabalho com a fono, é necessário trabalho com a terapeuta ocupacional, com psicólogo, às vezes com nutricionista, com psicopedagogo. Então, é uma equipe extensa que trabalha com a pessoa dentro do espectro. E, normalmente, essa criança tem uma rotina, né? E uma rotina com muitas terapias. E ele tá ali, ó, ciente de tudo. Mas, às vezes, é muita terapia. Às vezes, é muita terapia. Às vezes o menino tem atividade segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã e de tarde, e quando a família vai brincar, ainda é numa brincadeira do ponto de vista terapêutico também, querendo resultado nisso, resultado daquilo. E essa criança está, às vezes, estressada com tanta atividade. Não sobra tempo para ela. Então, algumas estão bem felizes, porque pelo menos estão tendo um tempinho agora para descansar um pouco de tantas intervenções. Porque é algo que a gente precisa pensar, né? Os cuidadores dessa criança, que é bom saber qual é a necessidade primária da criança em um determinado ponto, para saber qual é a intervenção prioritária naquele momento. Eu não preciso superlotar minha criança de terapias para eu ver o resultado. O resultado vai acontecer, né? Mas o ócio criativo, ele é muito importante para a nossa criança. Dá à criança espaço para ela brincar, para ela relaxar, inclusive para ela elaborar todas as sugestões, as propostas que as terapeutas estão sugerindo. É preciso que haja tempo, né? Então, algumas crianças estão, eu percebo até felizes por ter um time na rotina delas. Outras crianças são muito mais vinculadas à rotina, muito mais presas àquilo ali, e elas se desorganizaram com essa ruptura repentina. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? Rapidamente, né, sentar e conversar com a criança sobre o que está acontecendo. Bom, Patrícia, a criança entende? A minha criança é não verbal. Ela não fala, mas ela entende? Entende. Entende. Por quê? Porque quando a gente fala de linguagem, a gente fala de 3 aspectos, né? Nós falamos da linguagem expressiva, que pode ser uma linguagem oral, verbal, pode ser uma linguagem corporal, pode ser uma linguagem gestual, né? Então, tudo isso é uma linguagem. Mas há uma expressão. Existe a linguagem receptiva, que é essa que vocês estão exercitando. Eu estou falando e vocês estão ouvindo. Então, vocês estão recepcionando o que eu estou dizendo. Existe a mensagem propriamente dita, né? Então, a mensagem pode ser uma mensagem oral, como eu estou fazendo aqui,
Pode ser uma mensagem escrita, pode ser uma mensagem gestual, pode ser uma mensagem corporal, também tudo isso é uma mensagem que eu estou mandando. Normalmente, a nossa criança com autismo, a nossa pessoa com autismo, ela tem uma dificuldade com a linguagem expressiva verbal. Ela pode também ter dificuldade para entender os outros tipos de linguagem, como eu falei, a corporal, a gestual. Ela pode ter dificuldade para expressar, né? Mas a linguagem receptiva dela, em geral, é muito boa. Ela entende o que se está dizendo. Como para toda e qualquer criança, olá, Kelly. Para toda e qualquer criança, nós precisamos adaptar as linguagens. Para uma pessoa que tem dificuldades, né, principalmente com a linguagem de metáfora, ironias, essas coisas, muitas vezes eu preciso ser um pouco mais literal, até que essa pessoa desenvolva essa capacidade. Né? Mas, no geral, elas entendem o que nós estamos dizendo. Nesse processo da adaptação, em especial para uma criança, nós precisamos entender e adaptar, por exemplo, através da história social, que é o quê? Eu ali contar uma historinha dizendo do que está acontecendo. Então, o que aconteceu? Olha, chegou, eu vou falar vírus, eu vou falar um bichinho, eu vou usar o nome que eu queira e dizer o que aconteceu, que ele está atingido de preferência com suporte de imagens, né? E que aconteceu que esse bichinho, ele está chegando perto das pessoas. As pessoas podem contrair ele conversando no contato. E esse vírus pode fazer a pessoa ficar doente. E muita gente está ficando doente com ele. E se não cuidar, as pessoas podem morrer. Então, como esse bicho chegou de uma hora para outra, ele não avisou. Então, a gente vai precisar fazer alguma coisa. A gente vai precisar se proteger. E aí, a gente vai ter que lavar as mãos. Aproveita para falar da lavagem das mãos. A gente vai ter que usar aqui um instrumento que protege mais a gente. Nós vamos ter que usar máscara. Nós vamos ter que passar o gel. E nós vamos elaborar toda a historinha, né, contando para ele o que aconteceu. E não deu tempo. Não deu tempo de se despedir da Pro. Não deu tempo de se despedir do vovô, da vovó. Poxa, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma videochamada. E aí a gente pode pedir ao terapeuta que acompanha, que ele gosta muito, né, para que faça um videozinho ou que faça uma videochamada, falando com ele, falando com ela. Olha, a gente vai dar um tempo, mas a gente vai voltar em breve, né, para a gente conversar, para a gente continuar nossas brincadeiras aqui, né, porque a criança dentro do espectro precisa desse retorno, principalmente as não verbais, aquelas que não têm a possibilidade de expressar oralmente o que estão pensando, o que estão sentindo, e pode estar sentindo falta. Dá uma sensação de abandono, de dizer assim, poxa, ontem aquela pessoa estava conversando comigo, eu estava indo para lá e de repente eu não estou indo mais. E ele pode ter aqueles comportamentos que nós falamos no início, daqueles comportamentos disfuncionais, né? Começar a chorar do nada, começar a ter as birras, começar a ficar agressivo, porque de repente ele está sentindo saudade. Saudade da rotina dele. Então, contextualizar, fazer esses vídeos, o vovô e a vovó não está podendo ir esse tempo, porque a gente precisa cuidar deles. Eles precisam, eles são o vírus, esse bichinho, eles gostam muito dos nossos velhinhos. E a gente não pode deixar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai proteger o vovô e a vovó, o titio, a titia, na casa deles. A gente não vai deixar. Então, esses dias a gente não vai poder ir lá na casa do vovô e da vovó. Mas a gente vai poder falar com eles. E aí, pede para o vovô, para a vovó, para a titia, para o titio, as pessoas que ele gosta, que ela gosta e que não está podendo ver nesse momento, para fazerem esse contato. E quando você sentir que eles estão ainda com mais saudade, então liga mais uma vez, tenta mais uma vez, tá bom? Então a primeira coisa é a gente contextualizar. Aí vem uma outra problemática que é, a gente não sabe quando vai voltar. A gente não sabe.
Quando é que as aulas vão retornar? Quando é que as terapias vão poder recomeçar? Nós não podemos novamente aquele argumento principal, que é o argumento da previsibilidade, para trabalhar com as nossas crianças. Mais uma vez a gente não sabe, a gente vai ter que contextualizar e criar aí, nesse momento, uma rotina adaptativa, né? O que é que a gente vai fazer agora dentro de casa? Bom, já que o bichinho não deixa a gente sair, e eu vou ter que usar a verdade mesmo, a gente não sabe quando vai voltar, só depois que os médicos e os cientistas descobrirem a vacina para derrotar esse vírus. Enquanto isso, a gente vai ter que cuidar um do outro, então a gente vai ter que ficar em casa. Vamos contextualizando, vamos usando um pouco da ludicidade. E aí? O que é que nós vamos fazer em casa? Então, a rotina, aquele quadro de rotina que vai se montar agora, vai ser baseado nas atividades que cada um estiver fazendo em casa, né? Então, de manhã a gente vai acordar, vai fazer a higiene, né? O autocuidado, etc. e tal. Aí depois, caiu rapidinho, né? Aí depois vai voltar, vai fazer alguma atividade, alguma brincadeira, alguma atividade física. Então é interessante ter uma atividade de brincar de bola, né, de jogar a bola um para o outro, né, de construir algum brinquedo com materiais recicláveis. Né? É interessante fazer massinha de modelar caseira, é interessante fazer tinta caseira, né? E aí a internet está cheia de propostas, de brincadeiras, de construção de brinquedos que podem ser feitos com coisas que nós temos em casa. Então vai definir a hora do brinquedo, a hora da brincadeira. Em um outro momento vai ter a hora da música. Então vamos botar lá, se a criança gosta de música, a hora da música. Vai ajudar a mamãe na cozinha, vamos fazer uma receitinha, alguma coisa juntos, vamos fazer. Vai ter a hora do celular, que eles vão amar, né? Eles vão amar. Vai ter a hora do celular em que eles vão poder ficar ali um pouquinho no celular, curtindo os jogos, curtindo os vídeos, curtindo as coisas que eles querem. Então, vamos montar agora uma rotina do que vai acontecer em casa no dia a dia. Só para exemplificar, não sei se vocês sabem, eu tenho um filho com autismo, né? Meu filho tem 14 anos, tem um autismo grave, é um autismo e ele é não verbal, até hoje, ele não fala. Então, ele tem acompanhamento psicopedagógico e tem acompanhamento com a fono e com a psicomotricista. Né? Hoje ele tem, a psicomotricista vem em casa e ela sempre vem às segundas e quartas, às 8h30 da manhã. E o que acontece? Ele já sabe. Ele acorda, ele vai, ele pega o tênis e ele fica esperando por ela. E quando aconteceu tudo isso, ela não pôde continuar vindo, obviamente. E eu percebi que ele sentiu. Teve um dia, meu filho é não verbal, meu filho não fala. E eu fiquei só avaliando. Um dia ele veio no armário, ela não ia ter aula já por conta da pandemia. Ele veio no armário, pegou o tênis, calçou, chegou no sofá e ficou sentado esperando. Olha só, que apesar de não falar, ele me disse, como se dissesse assim, cadê? Ela não vem não? E daí foi que veio essa ideia de, poxa, vamos fazer então a videochamada. E nós ligamos para ela, ela ligou para a gente, depois ela mandou uns videozinhos de atividades que a gente podia fazer em casa, coisas assim, e que foi melhorando a saudade dele. Bom, aproveitando isso, a fonoaudióloga já foi lá e já fez a mesma coisa. O Fama, é o projeto Fantástico Mundo Autista, que é um projeto que eu dirijo aqui em Salvador, com autistas adultos, e tem dado sucesso. A gente está sempre dando algumas dicas, tem feito sucesso, a gente está sempre dando algumas dicas do que fazer e dessa organização nova, porque a gente não tem como prever esse retorno, né? Esse retorno dos meninos. Então, essa é uma dica. A outra dica é da gente organizar as atividades. E você pode incluir no meio de tudo isso também as atividades de mesa, escolares mesmo, né? Partir uma hora, um tempinho do dia, ela precisa estar prevista em tudo isso. Bom, e quando tudo retornar?
né? Vai ser uma nova mudança, uma nova adaptação, né? Um novo olhar, e nós vamos precisar pensar nisso também. Obviamente que quando for liberado, as autoridades vão avisar com certo tempo de antecedência. Bom, o isolamento só vai até dia tal. E aí nós vamos novamente contextualizar, né, o que aconteceu, né? O que aconteceu, que agora o bichinho já não está incomodando tanto e nós vamos poder voltar à escola. Voltar às terapias, voltar tudo. Então nós vamos adaptar, contar a história de novo, refazer o quadro de rotina, tudo de novo para que ele volte para a rotina verdadeira dele. Então, essa satisfação, esse retorno, né, à criança, dizer a ela o que está acontecendo, o que vai acontecer, como nós vamos fazer, o que nós vamos fazer agora, isso é extremamente importante. Isso é importante não é porque ela é autista. Isso é importante porque nós devemos fazer isso com toda e qualquer pessoa e com toda e qualquer criança. Eu tenho uma criança, uma outra filha que não tem autismo, que está com 9 anos de idade e que está com nível de ansiedade altíssimo e todo dia me perguntando: mamãe, minha escola volta hoje, mamãe, minha escola volta hoje, né? E eu tentando elaborar com ela, fazendo também, organizando com ela também esse calendário de atividades, né? De rotina, para que a ansiedade seja minimizada. E agora a mensagem, a gente não pode deixar, quando fala desse tema, de falar da família. O quão difícil deve estar sendo para as mães lidarem com toda essa mudança, nas mães e pais, vamos dizer assim, lidar com toda essa mudança, lidar com todo esse momento de ter o filho o tempo inteiro dentro de casa e muitas vezes com estes comportamentos sem saber bem o que fazer. Olha, vocês não estão sozinhos. Não é o fato da gente não ter a presença física que a gente tem que abrir mão da presença dos terapeutas. Tá difícil? Liga. Procura uma orientação. Pede uma sugestão. Cansou? Respeite-se. A gente não tem que ser heroína. A gente não tem que ser herói. A gente não tem que fazer o que está acima das nossas forças. Descansa. Dá um tempo. Tá percebendo que emocionalmente está desestabilizando dentro de casa? Para tudo, não faz nada. Então, vamos deixar de querer ser professor, fono, isso e aquilo, e vamos ser mãe, vamos ser pai. Vamos brincar por brincar. Que horror. É mesmo, Lene? Que horror, que pena. Eu tô aqui, eu botei no meu próprio sinal que eu pago, não tô nem no Wi-Fi, para ver se ela melhora um pouco. Enfim, né? Então, uma sugestão maior para a gente concluir é que a gente não se cobre e não se puna porque não está conseguindo fazer o todo que nós poderíamos fazer nesse momento. Nós vamos fazer o que é possível fazer dentro da nossa condição, porque nós também estamos impactados com toda essa situação. Então, eu preciso olhar para o meu filho, eu preciso olhar para a minha criança, entender, abraçar, acolher, explicar, mas eu também preciso, enquanto cuidador, enquanto cuidadora, eu também preciso ser acolhida, eu também preciso ser abraçada, eu também preciso respeitar o meu limite, o meu tempo, porque senão a gente vai entrar numa relação de cobranças, numa relação também desastrada do ponto de vista emocional, né? Nós vamos, ao invés de aumentar o elo afetivo, nós vamos piorar esse elo afetivo, porque eu estou me exigindo além do que eu dou conta. Sim, Júlio, eu tenho um filho autista.
Eu tenho um filho autista de 14 anos. Ele está com 14 anos agora. Né? Então, a ideia agora, nesse momento todo que nós estamos vivendo, é que nós busquemos a maior harmonia possível. Harmonizar a nossa criança e nos harmonizarmos. O principal objetivo, creio, que nós devemos ter durante essa pandemia é de estabelecer ou de melhorar, de potencializar o nosso vínculo afetivo com nossos filhos, né, com as pessoas que estão ao redor, com as pessoas que estão ali convivendo esse momento conosco, tá bom? E o restante, a gente ter muita paciência, muita calma, muita tranquilidade. É temporal, vai passar, né? Daqui a pouco isso tudo vai ser história. Nós vamos sofrer ainda algumas consequências desse momento tão atípico, mas não estaremos sós, estaremos juntos, um ajudando o outro, um compreendendo o outro, um tendo tolerância com o outro, e creio muito que no final de tudo isso a humanidade vai ganhar, a humanidade vai melhorar bastante. Sim, Júlio, ele se desenvolveu social, usa fralda, como ele se porta no dia a dia? Olha, o meu filho se desenvolveu sim, socialmente ele hoje é bem, tem atitudes bem funcionais do ponto de vista social. Como ele já está com 14 anos, já não usa fralda há muito tempo. Eu fiz o desfraude dele quando ele tinha 5 anos de idade. O desfraude não é uma coisa fácil para nenhuma criança, né? Mas para a criança dentro do espectro, ela é um pouco mais difícil. Mas posso lhe dizer com toda a tranquilidade do mundo, insista e persista. Faça daquele trabalho um hábito. É todos os dias, um pouquinho. Ou faça uso das histórias sociais, né? Todo dia com paciência, mamãe, papai, é assim que faz, é assim que tira, a gente vai tirar. Vai ter aqueles momentos porque é muito desconfortável, muitas vezes tem as questões sensoriais aí envolvendo tudo isso, mas aos poucos eles conseguem sim. Meu filho ainda tem algumas dificuldades, porque como o autismo dele é grave, então, por exemplo, ele já tem iniciativa de tomar banho, ele já tem iniciativa, ele já sabe passar o sabão, mas ainda não é aquele banho, né? Então, atualmente eu continuo dando um reforço nesse assunto. Na questão da alimentação, ele já usa o talher, mas ainda tem dificuldade para usar a faca. Então, eu vou fazendo um reforço. Bom, isso, todas essas ações que a gente tem nas atividades de vida diária, elas precisam ser constantes e persistentes. Para quem tem filho pequeno, eu posso dizer a vocês, tenham calma, insistam, persistam, trabalhem esse ânimo pessoal, porque os resultados vêm. Eles demoram um pouquinho mais, mas os resultados chegam. Posso falar isso com tranquilidade. Não só porque meu filho tem 14, mas pelo trabalho que a gente tem na instituição com jovens e adultos com autismo e todos dando respostas significativas. Ok? Olha, eu gostaria muito de agradecer a Rafaela Galego, fonoaudióloga brasileira que trabalha aí no Japão, pelo convite, por pedir para fazer essa atividade com vocês. Agradecer a Júnior, do Portal Mia, sempre muito simpático, sempre muito solícito nos nossos pedidos. Não tem uma vez que eu diga, Júnior, vamos fazer isso que ele negue. É impressionante. E agradecer a todos vocês que me acompanharam tão graciosamente, né? E que nós estaremos juntos. Mais vezes vou voltar, se tudo der certo, outras vezes para a gente conversar sobre outros assuntos. E calma, tudo isso vai passar. Nós vamos ficar bem, tá bom? Eu continuo ainda um pouquinho aqui no Face. Quem quiser mandar algumas perguntas, pode mandar, que eu vou aproveitando para responder, tá bom? Um beijo nos corações, sucesso, tudo de bom para vocês. Tchau!